Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Nós somos Projeto Resgate, um projeto qual Deus botou no coração de cada um de nós para anunciar as boas novas, para te anunciar que Jesus Cristo está voltando e Ele quer que você tenha um encontro verdadeiramente com Ele. Nessa noite Ele diz: vinde a mim vocês que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviareis. Jesus nessa noite diz: eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida. Viemos aqui nessa noite para dizer que Jesus te ama, Ele não desiste da tua vida, aleluia. Por isso estamos de pé para dizer que Jesus Cristo, Ele te ama e cuida da tua casa, da tua família. Por isso, irmãos, vocês ainda estão de pé, ainda estão com saúde, ainda estão com vida, porque Jesus Cristo ainda cuida de cada um de nós. Eu peço que o Projeto Resgate fique de pé para nós fazer uma oração inicial nessa noite. Você que está na live, compartilhe essa live. Seja um canal de bênção para alguma pessoa que está precisando de ouvir uma palavra, de ouvir algo da parte do céu, algo que Cristo vai revelar nessa noite para a tua vida. Porque, irmão, você quando compartilha essa live, você é um canal de bênção e leva bênção para outras famílias, para outras vidas, para outras pessoas que precisam de ouvir falar de Cristo Jesus. Oremos. Soberano Deus eterno Pai, Pai, nessa noite estamos aqui, Senhor, em via pública, Senhor, para anunciar o teu grande amor para a humanidade e para a sociedade, ó Pai. O amor, Pai, incondicional, Pai, o amor que não encontramos em ninguém, Senhor. O mundo não pode nos dar esse amor, Pai, que foi Cristo Jesus naquela cruz do Calvário. Foi moído, foi açoitado, foi ultrapassado com lança pelo grande amor por toda a humanidade, Pai. Nessa noite de pé, Senhor, envia teu Espírito Santo, Senhor, nesse lugar, Senhor, para que o mundo possa entender e compreender que Cristo Jesus ainda é o mesmo, não mudou, Ele permanece fiel para nos dar vida e vida com abundância, Pai. Nessa noite de pé, Senhor, se tem algo, Senhor, que impeça da tua palavra entrar nos corações, se tem algo, Senhor, nessa noite que impeça, Senhor, da tua palavra, Senhor, transforma a vida, Senhor, quebra, Senhor, todo jugo, Pai, de Satanás, quebra, Senhor, todas as portas, Senhor, de calabouço que prende, que escraviza, Senhor, nessa noite, Senhor. Pai, nessa noite, Pai, se tem algum demônio, Pai, territorial, Pai amado, agora seja desfeita as forças, seja quebradas as cadeias, as correntes, os portões de bronze, os cadeados essa noite, no poder que é no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, chega, Senhor, no leito, Pai, se tem alguém nessa noite, Pai, enfermo, ouvindo essa palavra, Senhor, ouvindo essa oração, Pai, agora, eu ordeno a enfermidade sair, bate e retirada, no poder que é no nome de Jesus. É no poder que é no nome de Jesus, o Filho de Deus Altíssimo, que está no céu da glória, e nessa noite eu ordeno a enfermidade, bate e retirada, sai agora no poder que é no nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade agora bate em retirada. Todo espírito de vício, da cachaça, da droga, da prostituição agora no poder que é no nome de Jesus. Seja retirada, seja tirada agora o desejo das coisas banais, das coisas do mundo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Chega o encontro, Senhor, com essas pessoas, Pai, que necessitam e precisam, Pai, de salvação, ó Pai. Pai, eu te peço essa noite, Pai, envia teu Espírito Santo nesse lugar, Pai. O qual, Pai, é o que convencemos do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Toca os corações, Pai. Se tem alguém nessa noite, Pai amado, depressivo, Pai, ou com ansiedades nessa noite, Pai amado, eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de ansiedade, todo espírito, Senhor, que escraviza na mente, no corpo físico, que escraviza, Pai, a alma, o espírito agora no poder, no nome de Jesus. Seja quebrado as forças do Satanás, seja quebrado as garras do demônio, seja quebrado essa noite, Pai, os principados e potestades, Pai, porque o teu nome é acima de todos os nomes, e todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nessa noite, Pai, entregamos em tuas mãos, Pai, cada vida, cada casa, cada pessoa, cada jovem, adolescente, cada adulto, Senhora, Senhor, agora, Pai, em tuas mãos, Senhor, eu envio cada um em tuas mãos agora nessa noite, Pai, apresentamos, Senhor, e que o Senhor venha cuidar desse bairro, cuidar dessa rua, e viemos declarar que o Planalto é de Jesus, que essa rua é de Jesus, que Satanás perdeu mais uma vez, porque Jesus chegou primeiro com salvação para essa rua, para essas casas, para essas pessoas. Pai, eu te oro, Pai, e te apresento cada um em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Jefferson Paulino, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz
do Senhor Jesus. Você que está conectado na live, dê só mais um pouquinho. Você que está conectado na live do Projeto Resgate. Glória a Deus. Não se esquecendo, dia 20 agora desse mês, terceiro aniversário do Projeto Resgate. Você que está aí do outro lado, vocês que estão me ouvindo, todos vocês estão convidados para o terceiro aniversário do Projeto Resgate, que vai ser aqui na ABB, gratuitamente, você não vai pagar nada, queremos só sua presença lá, para estar conosco, adorando, exaltando o nome do Senhor. Dia 20 agora, vai cair no sábado, e vai ser bênção do Senhor. Vamos adorar. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus entrar na guerra. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Ante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal, enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desista não. E tenha fé, a fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desista não. E tenha fé, a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Se a luta é muito grande, foi ensaiado, foi. Ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos, veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desista não. E tenha fé, a fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desista não. E tenha fé, a fé de Abraão.
Tu conhece meu interior e também vê toda a minha dor. Tô ansioso, Deus, meu coração está acelerado. Vamos voltar de novo, porque essa música vai ficar na live. Glória a Deus. Deus, tu conhece meu interior e também vê toda a minha dor. Tu ansioso, Deus, som está acelerado e quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus. Tu disse que na minha vida irá cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui ao meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu iria cantar, mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus, eu estou apavorado, eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti: vem me ajudar, do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Meu coração não tem mais fé, eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei até entristeci, mas mesmo desse jeito eu me rendou. E hoje eu vim aqui pra dizer que estou sentindo. A minha mente está se dividindo, meu coração está partindo. Estenda tuas mãos enquanto eu estiver em adoração, pois só te adorar eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz. Glória a Deus. Como é bom a gente adorar o Senhor. Aleluia. Consolador, não sai
sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Se tudo me fazem viver, Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seu fruto me fazem viver. Glória a Deus. Convido o irmão Wagner para dar uma saudação, em nome de Jesus. Cumprimento os ouvintes da palavra do Senhor, com boa noite de salvação, e que a paz de Cristo Jesus ele esteja habitando dentro do seu lar neste momento. Você que está ouvindo esses hinos que estão sendo entoados a Deus, as palavras que vão ser pronunciadas nesta noite, que você possa receber no seu coração, porque Jesus, ele quer entrar dentro do seu lar. Jesus, ele quer fazer morada. Não importa a forma que se encontra o seu coração, não importa a forma que você se encontra, a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. O homem e a mulher que dá crédito à palavra do Senhor tem a vida restaurada, tem a vida mudada, porque a palavra do Senhor, ela quando chega dentro do lar, aleluias, quando ela é aceita de coração, louvado seja o nome de Jesus. A palavra do Senhor nos afirma que vida começa a ser restaurada, a saúde começa a ser restaurada, a doença ela tem que bater em retirada, louvado seja o nome de Jesus.
porque a palavra do Senhor, aonde ela chega, as trevas elas têm que ir embora, porque a palavra do Senhor ela é vida, a palavra do Senhor ela é luz. Louvado seja o nome de Jesus. E nesta noite nós estamos aqui para anunciar as boas novas, aleluias, daquele que veio nos salvar, aleluias. Outrora nós vivíamos uma vida de pecado, louvado seja o nome de Jesus. Não éramos dignos da misericórdia de Deus para conosco, mas Deus nos amou de uma forma tão especial que enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho único, por amor de mim, pecador, para me dar a salvação, para me dar a vida eterna. E eu quero deixar uma passagem que se encontra no livro de João, no capítulo 6, o verso 16, vai dizer que ao cair da tarde desceram os seus discípulos no mar, e entrando no barco atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Enquanto isso, escurecera a Jesus e ainda não tinha vindo ter com ele. Ademais, o mar se apolava porque soprava o vento forte. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, ficaram atemorizados. Mas Jesus disse: não temas, sou eu. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Os discípulos, eles entraram em um barco para se locomover para outro lugar, à beira do mar. E a palavra do Senhor vai dizer que o vento foi forte e agitaram as águas, formando uma tempestade. Aleluias. E o barco ele começou a naufragar, o barco ele começou a balançar. E os discípulos começaram a ficar com medo da forte tempestade, do forte vento que assoprava aquele barquinho ao qual eles estavam. Louvado seja o nome de Jesus. Muitas das vezes nós temos uma vida e o vento ele começa a bater na nossa vida, começa a bater dentro do nosso lar, aleluias, e começa a balançar, as coisas começam a dar errado e nós não temos mais o que fazer, porque nós somos seres humanos e nós tentamos resolver as coisas ao qual está ao nosso alcance, aleluias. E os discípulos eles tentaram ali se acalmar, mas eles não conseguiram, porque eles não tinham o poder da natureza e o vento batia no barco e o barco balançava para lá e balançava para cá. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eles viram alguém que estava caminhando por cima das águas. Eles viram alguém que vinha caminhando na direção daquele barco. Aleluias. E o Jesus falou para ele: olha, não se assustem, pois sou eu. Deixa eu entrar dentro do teu barco. E os discípulos automaticamente convidam ele para entrar no barco. Aleluias. E a palavra diz que quando Jesus ele entra no barco, a tempestade ela se acalma, o mar bravio ele se acalma, a dificuldade passa, porque quando Jesus chega, louvado seja o nome de Jesus, aquilo que estava dando errado começa a dar certo. Oh glória, aquilo que não tinha mais vida, a vida começa a ser restaurada. Louvado seja o nome de Jesus. Aquilo que estava enfermo, a saúde ela começa a restaurar, a saúde ela começa a derramar na vida da mulher, na vida do homem, porque quando Jesus ele é convidado para dentro do barco, as coisas têm que dar certo, porque a palavra do Senhor Jesus, quando ela chega, a palavra do Senhor Jesus, quando ela é desejada para fazer parte de dentro do seu lar, para fazer morada no seu coração, louvado seja o nome de Jesus, o controle volta a ficar no controle, porque Deus ele é o controle e Deus ele é o Deus do impossível. Louvado seja o nome de Jesus. E que você fique com essa palavra, o nosso irmão Doda. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Aleluia, queridos.
Glória a Deus. Imagine-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ver. A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei, do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho. Aleluia. Aleluia. Eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu sei, é como um sonho. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O Hélio. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês que estão na live, compartilhem essa live, porque você pode ser um missionário, pode ter alguém do outro lado da live, alguém que está na sua casa, precisando de ouvir uma palavra da parte de Deus, uma palavra do céu, uma palavra de restauração, uma palavra de vida, uma palavra qual pode mudar o destino de uma alma, o destino de uma família, o destino de uma nação.
seja um missionário, compartilhe essa live, para que as pessoas que estão do outro lado, talvez esteja enfermo, talvez esteja depressivo, oprimido pelo inimigo das vossas almas. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós teremos ânimos para caminhar, seremos restaurados, seremos mudados, transformados, só através da palavra de Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero deixar aqui alguns versículos no livro de João 14, do verso 1 em diante, diz assim: o nosso Jesus falando para aquele povo, falando para os seus discípulos, falando para a nação, falando até hoje, falando para as vossas vidas. Jesus dizendo no versículo 1, dizendo assim: não se turbem os vossos corações, crendo em Deus, crendo também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus a Tomé. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele começa a dizer que não se enturbe, não se preocupe com as aflições, mas crente, tenha fé, tenha ânimos, creia em mim, que eu vou preparar lugar e voltareis para levar vós para mim mesmo. Tomé conhecendo Jesus de face a face, conhecendo Jesus, de ver falar de Jesus. Tomé do lado de Jesus e não conhecia o próprio Cristo, o Filho de Deus. Mas ele disse: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não ser por mim. Jesus se identifica que Ele é o único caminho que leva o homem ao céu. Jesus se identifica que Ele é a verdade. Jesus se identifica para Tomé e aquela multidão que está do seu lado que Ele é a vida. Aleluia. Mas Jesus dizendo essas palavras para aquele povo, para aquela nação, naquele momento, ele estava preocupado porque ia subir ao céu, ele ia morrer, ele ia voltar ao encontro do Pai, mas ele estava preocupado comigo e com você. Ele estava preocupado com a nação, porque ele ia partir, mas ele disse: ei, no versículo 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, ou outro consolador, ou outro que esteja convosco, não deixe vós órfãos. Eu envio o Espírito Santo. Jesus preocupado com a nação, como está até hoje, preocupado com essa nação, preocupado com essa rua, preocupado com esse bairro, e nos envia para dizer: vem até Jesus Cristo. Eu não sei qual é o teu problema, Ele conhece o teu íntimo, Ele conhece o teu interior, Ele conhece a tua enfermidade, Ele conhece as tuas pelejas. Jesus preocupado com a nação, porque Ele ia voltar ao Pai, mas Ele diz: eu não deixo vós órfão, eu deixo convosco o Consolador. Mas Jesus, no versículo 17, Ele diz: e sabei o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conhece, porque Ele habita convosco e está em vós. Jesus, Ele diz que Ele vai preparar lugar. Não se preocupe, não se enturbe os vossos corações, não se pasme, não fique preocupado, que eu vou para o céu. Eu não vou deixar vós sozinho. Eu não vou deixar a minha criação, a criação do Pai, sofrer nas garras de Satanás. Eu envio, eu rogo, eu peço ao Pai para que vós não fiquem sozinhos. Aleluia. Ele diz: eu vou pedir ao Pai, eu vou rogar ao Pai para que Ele mande outro que ajude, outro que console, outro que conforte, outro que convença do pecado, da justiça e do juízo, o qual é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o qual o mundo não conhece, o mundo não vê, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Irmão Hélio,
Como é que eu faço para receber o Espírito Santo? Como é que eu faço, irmão Hélio, ser consolado pelo Espírito Santo de Deus? Jesus disse: crede em mim, crede também no Pai. Tomé, conhecendo Jesus naquele momento, conversando com o próprio Deus, com o próprio Jesus, ele disse: como sabemos para onde tu vai, Senhor? Que não conhecemos o caminho, não sabemos para onde tu vai. Jesus, ele se revela como Filho de Deus. Ele se revela como o caminho, como a verdade, como a vida. Ninguém vai, ninguém vem, ninguém tem um encontro com meu Pai, com Deus, a não ser por mim. Ele preocupado com a nação, preocupado com o povo daquele momento, preocupado com o povo até hoje, porque ele nos envia essa noite, porque está preocupado com a tua alma, ele está preocupado com a tua família, com tua esposa, com teus filhos. Jesus, ele está preocupado com a nação pecaminosa, uma nação que se curva para o abismo, uma nação que dá passos largos para a morte. Jesus, ele diz: o mundo não conhece, porque não vê e não tem. Mas aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador da sua alma, como Salvador da sua vida, para ter uma vida eterna, ele envia o Espírito Santo como Consolador, como ajudador, como aquele que traz a paz para a tua vida, aquele que dá o discernimento, o caminho que tu deve andar, que é Cristo Jesus. Não se esqueça, homem, que você foi criado, você é criatura de Deus, mulher, você é criança, jovem, adolescente, você é criatura de Deus. Mas nessa noite eu te faço um apelo, te faço um convite, aleluia, para ser filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Aquele que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vossa alma se torna filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Sem Jesus, o homem nada pode fazer. Sem Jesus, o homem não tem um encontro com Deus, não tem o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus Cristo, ele é a porta da vida, ele é a porta da salvação. Jesus Cristo é o pão da vida, Jesus Cristo é a videira verdadeira. Ele disse: eu sou o que sou, e operando eu, quem impedirá? Ele quer operar nessa noite, nesta rua. Ele quer operar nessa noite, nesse bairro, e mudar a história de casal, mudar a história de filho, mudar a história de esposo, de mulher, mudar a história desse bairro. Basta crer e verá a glória de Deus. Receba o Espírito Santo, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador das vossas almas. Eu agradeço, amigo, a oportunidade em nome de Jesus. O nosso irmão Wilson, em nome de Jesus. Glória a Deus. Há tempo para tudo nessa terra, e é tempo de salvação. Aleluia, glória a Deus. Também quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você nessa noite é privilegiado, está ouvindo a palavra de Deus. A palavra diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E você está edificando sua fé, que você está ouvindo a palavra de Deus. E eu já quero aqui adorar a Deus juntamente com todos. Escutem a letra desse hino em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos, ter muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará para o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo, não se preparou quando era preciso em adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta
prece, nem a Ave Maria, vai só aguardar para o último dia, a condenação do juízo final. Aleluia, glória a Deus. De que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus estás jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. De que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adiantar ter tudo que o mundo oferece, se aqui mesmo dia tudo perece, ainda no inferno pode lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais outra oportunidade para se salvar. Aleluia. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida, aceitando ir e lhe obedecer. A Bíblia afirma, há dois caminhos e eterno, um leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouviste esse duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe, eu não tenho nada com o teu viver, tô cumprindo ordem, é só nosso dever apurar a verdade, a todos falar. Aleluia, glória a Deus. Eu já quero agradecer minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Cadê nosso evangelista José? Glória a Deus. Está com a oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos nessa noite em via pública para anunciar o nome de Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome, está sobre todo principado, potestade e poder. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O nome que através desse nome todo joelho terá de se dobrar e reconhecer que Ele é Deus e Senhor. Aleluia. Quero ler um versículo aqui da palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12, que diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo no céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Os discípulos estavam pregando e anunciando o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, pregando e mostrando que Jesus Cristo, Ele tinha sido crucificado, tinha sido sepultado, mas no terceiro dia, Ele havia ressuscitado e estava vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, por estas pregações, os discípulos foram presos e foram conduzidos até a presença dos sumos sacerdotes para ser interrogados, porque eles estavam pregando e anunciando
o nome de Jesus Cristo. E quando eles foram interrogados, Pedro, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e com a autoridade que Deus o deu, ele disse: olha, aquele que vocês o rejeitaram, que vocês crucificaram, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser através do nome dele, aleluia, de Jesus Cristo. Aqueles que vocês gritaram na rua de Jerusalém, mandando crucificar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, é aquele que o seu nome está acima de todo nome, e só no nome dele, aleluia, é que o ser humano pode ser liberto, pode ser livre, louvado seja o nome do Senhor, porque não há salvação no nome de outro, a não ser no nome dele. Ou seja, Pedro estava dizendo que a solução para a humanidade é Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nesta noite nós estamos aqui, Grupo Resgate está aqui no bairro do Planalto, aqui também anunciando este nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem sabe durante a semana, durante o dia, você liga a televisão, você olha nas redes sociais e você vê, você ouve tantas notícias, tantas coisas terríveis, que até te deixa triste, preocupado, ou talvez desesperado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus nos manda nesta noite aqui para anunciar uma boa notícia, louvado seja o nome do Senhor, anunciar as boas novas, que é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que transforma o pecador, o Evangelho que liberta a prostituta, aleluia, que liberta o drogado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que muitas vezes vai para uma clínica de recuperação, mas ele volta, e quando chega ele volta por vício, aleluia, mas aquele que tem um encontro com Jesus Cristo e aceita o Evangelho transforma a vida dele e nunca mais ele é o mesmo, louvado seja o nome do Senhor, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Queres viver em novidade de vida? Queres que tudo se faça novo na tua vida? Aceita Jesus nessa noite. Aleluia. Se tu bater em outras portas, João capítulo 10, versículo de número 9, ele diz: eu sou a porta. Se tu procurava outros caminhos, João capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho. Se tu procurava outro intercessor ou intercessora, apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo capítulo 2, versículo 3, 4 e 5, diz que bom e agradável aos olhos de Deus, o nosso Salvador, é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que há um só Deus e um só mediador, ou seja, só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se tu está oprimido, sobrecarregado, aleluia, Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. A solução para a tua vida é Jesus. Aleluia. A solução da humanidade é Jesus. Nós estamos diante de um país, diante de uma época, de uma sociedade
a qual todo dia é notícias terríveis. É filho matando pai, é pai matando filho, é o ser humano se voltando contra seu próximo, matando seu próximo, e tantas coisas terríveis acontecendo. Tudo isso é falta de Jesus. A solução para a humanidade, Carlinhos, não é a segurança, não é a saúde que é precária no nosso país, não é a ciência, louvado seja o nome do Senhor, não é o dinheiro, mas a solução se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é que é a solução para a humanidade pecadora, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. João e Pedro, com a autoridade do Espírito Santo, ele disse, aleluia, nem o outro nome, aleluia, salvação, porque também debaixo do céu não foi dado nome, aleluia, outro, a não ser no nome de Jesus Cristo, aleluia. A tua vida, aleluia, está correndo perigo, distante de Cristo. Tu precisa de correr para os braços de Jesus, porque a solução para a tua vida é Jesus. Só Jesus pode mudar a tua história, só Jesus pode transformar a tua vida, só Jesus pode quitar a tua dívida chamada pecado. Só Ele, porque só Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Mas lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, 18 e 19, ele diz, aleluia, João, eu estive morto, mas eu estou vivo, e eu tenho a chave da morte e a chave do inferno, João. Ou seja, ele estava dizendo, aleluia, o dono da vida sou eu, e no inferno também quem manda sou eu, aleluia. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, após ressuscitado, ele disse, portanto eu recebi todo o poder no céu e na terra e embaixo dela. Ou seja, toda a autoridade foi dada a ele, todo o poder está nas mãos dele, e o poder da vida está nas mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A solução para a humanidade e para a tua vida é Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Bom gesto, chega, varão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A solução para uma sociedade corrompida pelo pecado, cheia de maldade, iniquidade, o remédio é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória seja dado o nome de Jesus. Não deixa essa oportunidade passar, corre para os braços de Jesus nesta noite, que Ele tem vida eterna para você e para a sua família, amém. Glória a Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais alto que o mel.
que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas e o amar seus limites. Eu me sinto tão cedo no seu colo altíssimo. Não há vergonha, nem importa que seja diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daqueles que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem, escudo para os que nele crêem. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores dos jardins, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Projeto Resgate, Resgate. Eu louvarei ao Senhor na alegria, na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto na figueira minta, bora junto. Mesmo que não haja, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo aqui na terra sobrevive o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Dia 20, vamos adorar. Louvarei seu nome enquanto eu viver, enquanto aqui na terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eita, glória, só mais um pra dizer. Ah, Jesus. Não esquecendo, nós estamos tendo aqui todo o apoio do mercadinho, tudo é do Pai, viu? Tudo é do Pai, tá tudo aqui, família. Mostra a família linda ali, Wilson. Glória a Deus, essa família abençoada que sempre, desde o começo da pandemia, logo bem lá atrás do começo, que
Eles adoram, gostam quando a gente vem para cá adorar o Senhor Jesus, falar do amor de Deus para esse bairro, esse povo de Deus. Já quero convidar todos vocês para o dia 20, estar ali conosco para o 3º aniversário do Projeto Resgate. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Glória a Deus. Como é bom a gente louvar o Senhor. Não tem coisa melhor da gente adorar o Senhor Jesus. Mas eu quero já passar a oportunidade para o nosso amado irmão Darlan. Vai trazer a palavra. Evangelista Darlan, pastor Darlan, evangelista, tudo. Oh glória, oh glória. A paz do Senhor para todos esta noite, todos que estão nos vendo aqui nesse bairro abençoado, todos que estão nos acompanhando aí na live, você que está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através de cada hino que é cantado aqui e de cada palavra que é anunciada, porque eu sei que Jesus, quando reúne o seu povo, quando reúne as pessoas, ele reúne com o propósito de trazer paz, trazer vida. E nessa noite não é diferente, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, porque Ele tem cuidado de nós, tem cuidado de você, e também tem uma palavra maravilhosa para o teu coração esta noite. Você que está aí em casa, aqui fisicamente, e quem está aí na internet também nos acompanhando pelo Facebook, saiba que Deus já falou com você e vai continuar falando nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero deixar alguns versículos da palavra do Senhor esta noite, bem conhecidos, mas que sempre o Senhor, Ele fala ao nosso coração, aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, você que está em casa, que tem Bíblia, se quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco, fique à vontade, é a mesma palavra, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, e também nós vamos ler o versículo 27, no mesmo capítulo, capítulo 14 de João, Evangelho de João, versículo 6 e versículo 27. É isso, nós vamos ler aqui o texto, você acompanha na sua casa, acompanha aí onde você estiver. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O versículo 27 vai dizer assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esses textos, eles nos trazem duas grandes verdades, uma seguida da outra. Na verdade, o versículo 6, ele vai nos trazer uma verdade absoluta em relação a Jesus. Jesus se dirige aos discípulos que ali estavam o ouvindo e vendo tudo o que ele tinha feito, e Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a
vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o que Jesus disse. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele se colocou como o único caminho, a única verdade e aquele que tem a vida sob seu controle. Jesus, ele colocou 3 pontos máximos em relação às características dele e em relação ao que o homem deve ter de contato com ele para ir morar no céu. Olha só o que ele diz: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho. Porque se ele dissesse eu sou um caminho, ele dizia: tem um segundo caminho, tem um terceiro caminho, tem um quarto caminho, tem um quinto caminho. Mas ele disse eu sou o caminho, ou seja, eu sou o único caminho. Se nós formos viajar para qualquer cidade, nós podemos seguir vários caminhos. Se nós quisermos fazer um exame de sangue, nós podemos ir em várias clínicas, vários laboratórios. Se nós quisermos uma consulta com um médico, nós podemos passar em vários hospitais. Em cada bairro de Nova Cruz tem um posto de saúde. Ou seja, cada um tem o seu. Mas quando se trata do caminho que leva o homem para morar no céu, só existe um: é Jesus. O único caminho que leva o homem para o céu é Jesus Cristo. Mas eu busco de outras formas, do meu jeito eu sirvo a Deus, do meu jeito eu faço a vontade de Deus, do meu jeito, desde que nasci eu tenho Deus. Não. De acordo com essa palavra aqui, a única forma do homem morar no céu é seguindo um caminho. E esse caminho é Jesus. Nesse mesmo livro, no capítulo 15, Jesus, ele vai se colocar como uma videira verdadeira. Uma videira é uma árvore que dá uva. E a uva tinha uma representação de alegria, de felicidade, com os seus derivados como o vinho. E Jesus se coloca como uma videira e ele diz assim: se vós estiverdes em mim, vocês vão fazer tudo o que eu faço. Mas se as minhas palavras estiverem em vós. Se Jesus é o caminho, e ele diz que a gente vai fazer tudo o que ele faz, mas ele coloca uma condição: se as minhas palavras estiverem em vós. Então, para mim seguir esse caminho e dizer que eu tenho Jesus, a primeira coisa que eu tenho que me avaliar nessa noite é: eu tenho guardado a palavra de Deus? Que lugar a Bíblia tem ocupado na minha vida? Quando eu acordo de manhã, qual é a primeira coisa que eu faço? No meu dia a dia, que lugar a palavra tem ocupado na minha vida? Jesus é o caminho, e muita gente diz que está nesse caminho, mas as nossas atitudes mostram que a gente está nesse caminho? Jesus tem sido prioridade na nossa vida? A gente tem colocado Jesus no primeiro lugar no nosso dia a dia? Jesus tem sido o principal na nossa casa, na nossa vida, na nossa família? Você que está em casa aí, Jesus tem sido o principal na tua vida? Jesus tem sido o principal na tua casa? Jesus tem sido o principal na tua família? Qual a importância de Jesus para você que está nos ouvindo nessa noite?
Jesus disse mais, ele disse: eu sou a verdade. No mundo de tantas mentiras e de tanta incerteza, que os homens procuram verdades e que não encontram, Jesus ele diz: eu sou a verdade. Que verdade é essa? Que verdade é essa que Jesus disse que era e que ele é na vida das pessoas? Qual é a verdade que os homens tanto procuram? Qual é a resposta que os cientistas, que os grandes estudiosos tanto procuraram durante nos passados anos, em milhares e milhares de anos? Homens escrevem, homens estudam, homens procuram a resposta, mas não conseguem encontrar. Qual é a verdade que Jesus diz que é? A grande verdade que nenhum homem tem resposta é a verdade que prevalece acima de todas: o que vai acontecer comigo depois que eu morrer. Pode perguntar a qualquer cientista, a qualquer estudioso, a qualquer homem que escreveu livros, aos grandes pensadores na história da humanidade, e ninguém sabe dizer o que acontece depois que morre. Depois que fechar o olho aqui nessa terra, para onde é que eu vou? Para onde é que você vai? Para onde é que nós vamos? As pessoas procuram em vários lugares uma resposta para isso, mas nunca encontraram. As pessoas procuram conhecer o caminho, mas não encontram uma solução para nada. Sabe por quê? Porque essa verdade do que acontece depois da morte, só quem pode responder é Jesus. Jesus, ele se colocou como o caminho, como a verdade. Por quê? Porque tudo que o homem inventou e criou até hoje não consegue responder a grande pergunta da humanidade, que é: para onde eu vou depois que eu morrer? O que vai acontecer comigo? Ninguém consegue responder isso. Aí agora vem a terceira verdade que Jesus falou nesse versículo. Ele diz: eu sou a vida. Aí você pode dizer assim: mas vida eu tenho, eu estou vivo, eu estou aqui, eu trabalho, eu estudo, eu saio, eu vou aqui, vou acolá, eu faço muitas coisas, eu tenho vida. Mas que vida é essa que Jesus está falando? Será que essa vida que a gente consegue andar para lá e para cá, consegue trabalhar, consegue estudar, consegue realizar as coisas da gente, comprar um carro, a gente consegue fazer muita coisa? Será que essa vida? Não. Essa vida aqui que ele fala é a vida eterna. E aí vem a grande resposta para o que acontece com a gente depois que a gente morre. Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus vai dizer que ao homem é dado o direito de morrer uma única vez. Veio depois disso o juízo. E a gente sabe que morreu aqui, para quem está vivo, encerrou, passou. Você só consegue deixar aquilo que você construiu durante a sua vida, para os seus filhos, para os seus netos. O dinheiro que você juntar fica para quem está vivo. O carro que você tem fica para quem está vivo. A casa que você tem fica para os seus filhos, para os seus netos. E aí? E agora? O que vai acontecer contigo? Aí Jesus diz: eu sou a vida. Jesus diz: depois da morte, aí você vai dar de cara verdadeiramente com o Senhor. A sua história não termina aqui. A sua história não termina hoje. A sua história não termina numa sepultura, não. Num caixão, não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem algo melhor para você. Deus, Ele tem algo especial. Deus, Ele tem um céu de glória preparado para cada um de nós. E quando nós tomamos uma decisão de servir a Jesus, de buscar Jesus,
de andar de acordo com a palavra dele, de viver de acordo com a vontade dele. Quando a gente morre aqui, a gente só passa tudo isso e caminha para o céu de glória, para viver com o Senhor Jesus para sempre. A grande verdade que Jesus queria passar é: a tua história não termina aqui. Esse corpo físico, que um dia nós fomos crianças, recém-nascidos, a gente cresce, cria uma família, tem um bom emprego, compra bens imóveis, e depois, quando tudo isso passa, quando a gente fica velho, o que vai acontecer com a gente quando a gente vai para a sepultura? A sepultura é só uma passagem, a matéria fica ali, o corpo fica ali, mas o céu está preparado para aquele que toma a decisão de seguir a Jesus. Todo mundo que está aqui nessa noite é comedor de feijão e de farinha. Aonde já se viu um comedor de feijão e de farinha querer falar do céu? A gente fala do céu não porque somos nós, mas porque a Bíblia diz que o céu está preparado para aqueles que servem a Jesus verdadeiramente. No capítulo 14 desse mesmo evangelho, Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus foi preparar lugar para que aqueles que servem a Ele verdadeiramente possam chegar no céu de glória. E o versículo 27, já estou encerrando, vai dizer assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz. O conceito de paz é um conceito muito amplo. Muitas coisas estão incluídas na paz. O nosso mundo, o planeta Terra, ele já teve duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial no ano de 1918, de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que foi na metade do século XX, entre 1944 e 1945. E nessas guerras houveram muitas mortes. Um homem matava o outro sem nem saber quem era. Você nunca viu aquela pessoa, chegava com a arma, atirava na pessoa sem ele ter feito nada com você. Esse é o conceito de guerra. É você matar sem saber por que está matando. E quando acabou a guerra, essa Segunda Guerra Mundial, toda a sociedade disse: agora nós estamos em paz. Por quê? Porque a guerra física, a morte de um ser humano para o outro tinha acabado. Então todo mundo começou a espalhar: agora o mundo está em paz. Agora todo problema acabou de guerra. Ninguém vai matar mais ninguém. Mas a grande questão é que a guerra que o homem enfrenta hoje não é mais uma guerra somente física. É uma guerra espiritual. Tem pessoas que não precisam que alguém mate ele vai lá e tira a própria vida, porque vive em guerra. Tem pessoas que não precisa ninguém agredir ele vive perturbado, porque vive em guerra. Tem gente que não consegue dormir, tem gente que não consegue comer direito, tem gente que não consegue ir na casa de um familiar, de um pai, de uma mãe, porque está intrigado. Tem gente que não consegue abraçar um filho, porque pegou uma briga com o filho e os dois quase se mataram. Tem gente que não consegue olhar na cara de uma mãe, porque distratou e não tem coragem de pedir perdão. Existe guerra maior do que essa. Existe guerra maior do que essa que o homem enfrenta hoje. O homem perdeu a paz. E não é a paz de guerra física, não. É a paz espiritual que o homem perdeu. Mas Jesus, ele disse: eu te dou a minha paz. A minha paz eu te dou. Mas ele disse mais, ele disse: eu não dou como o mundo dá, não.
Porque a paz do mundo é essa aí que muita gente vive. Parece que a pessoa está bem. Ou seja, a pessoa diz assim, ela está bem, essa pessoa está bem. Está aqui comigo, rindo, brincando. Está tudo bem na vida dela. Aí aquela pessoa está totalmente doente. Cheio de problemas. E ninguém encontra uma solução para aquele problema. Porque só existe um que dá a verdadeira paz para o homem. É Jesus. Quando o homem perde a paz, quando ele perde o sossego, quando as noites ficam curtas ou ficam longas demais, quando o coração do homem se enche de tristeza e ele não encontra sentido para a vida dele, quando ele perde a vontade de viver e de abraçar, quando ele perde a vontade de fazer aquilo que ele amava fazer, só tem um que pode chegar na vida dessa pessoa, é Jesus. Jesus é do tamanho do vazio que existe no teu coração. Jesus é do tamanho do vazio que existe no teu coração. Você que está nos vendo essa noite pela live, Jesus é do tamanho do vazio que existe no teu coração. Eu não sei o que você tem passado, você que está nos ouvindo aqui nessa noite, aqui nessa rua. Não sei. Talvez tenha um vazio muito grande aí no teu coração. E você está sentindo que essa palavra é com você. Se você está sentindo que essa palavra é com você, vem aqui para a gente orar por você. Eu só quero orar pela tua vida nesta noite. Porque eu sei que Jesus conhece você melhor do que qualquer pessoa que vive do teu lado. Se você sente que essa palavra tocou no teu coração, que você precisa, vem aqui. Eu não estou te convidando para confessar a Jesus não, viu? Eu só quero orar pela tua vida. Nós vamos orar. O Projeto Resgate vai orar por você hoje. E nós cremos que através desta oração, Deus vai trabalhar nessa dor que você sente, nesse vazio que você sente, nessa necessidade que você tem que ninguém conhece, mas você sabe que tem. Vem aqui, junto a nós. Se você não quiser vir agora, não tem problema. A gente vai encerrar já aqui o culto e você pode vir. Longe das câmeras, a gente ora por você também. Mas não perca a oportunidade de, essa noite, Deus fazer algo diferente em você. As oportunidades vêm. Jesus nos trouxe aqui, não foi por acaso. E Ele quer fazer algo no teu coração, na tua vida, sobre você. Não perca essa oportunidade. Se você sente que é com você, vem aqui. E Deus vai trabalhar sobre a tua vida. Porque Ele é aquele que trabalha sobre o coração do homem. O homem tem muitas necessidades, mas a maior necessidade é espiritual. O miserável não é aquele que anda pela rua pedindo, é aquele que tem muito dinheiro, tem uma casa boa, tem um carro, mas não tem paz. Porque a fome e a comida pode matar a fome, a sede, um copo d'água pode matar a sede, mas a necessidade espiritual, só quem cuida é Jesus. Só quem sacia é Jesus. Só quem te sacia nessa noite, só quem é o bastante para você é Jesus. Não deixe passar essa oportunidade. Não deixe passar. Abra o teu coração e vem aqui que nós vamos orar por você. Porque Deus quer fazer algo novo sobre a tua vida. Amém. Quem quiserem vir aqui, nós vamos orar. Qualquer coisa, se quiserem vir também depois, nós podemos orar pelas vidas. Mas os irmãos, vamos orar, né? Projeto, vamos estender as mãos aqui. Vamos orar por cada vida. Quem se sentir à vontade para vir aqui para a gente orar. Se não, quiser ficar na sua casa onde você está, Deus também vai ver a tua necessidade. Mas que você receba essa oração nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Você que está aí na sua calçada,
Feche seus olhos com a gente. Receba essa oração. Em nome de Jesus. Quem quiser ficar em pé, fique em pé também. Como sinal de que está recebendo a oração nesta noite. Deus quer fazer algo novo sobre a tua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui estamos nessa noite mais uma vez pregando a Tua palavra, Senhor, anunciando o Teu Evangelho, Pai, como uma palavra que cura, uma palavra que liberta, uma palavra que transforma, uma palavra que restaura, Pai, porque Tu és o Deus grande, o Deus do impossível, Senhor. Deus, nessa noite, Pai, que haja uma ação sobrenatural nessa rua, que haja uma ação sobrenatural sobre corações nesse lugar, Pai. Que aquele que está angustiado, que está preocupado, que está passando por alguma situação que não tem jeito, Pai, mas que nessa noite, Senhor, o Senhor esteja trabalhando nesse coração, Pai, no coração preocupado, no coração angustiado, no coração atribulado, Pai, mas que nessa noite, Senhor, haja cura espiritual nesse lugar. Haja cura espiritual nesse lugar. Haja cura, haja um bálsamo derramado sobre as vidas desse lugar, Pai. Porque Tu és aquele Deus, Senhor, que age, és aquele que faz, Pai, és aquele que trabalha, Senhor. E nós cremos que Tu és Deus fiel, Pai, que Tu és Deus que age, Senhor, que Tu és Deus que trabalha, Senhor, que Tu és Deus que conhece a estrutura, Pai, que Tu és o Deus, Senhor, que vê a necessidade do homem, Pai. E nós cremos na Tua providência e no Teu poder, Pai, nessa noite, Senhor, trabalhando sobre a vida, Deus, porque Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus do impossível, Senhor, Tu és aquele que faz, Tu és aquele que trabalha, Pai. Nessa noite, Senhor, nós cremos no Teu poder e na Tua providência, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a cura espiritual, receba da parte de Deus nessa noite aquilo que você precisa, e haja restauração sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus, abençoa a vida do irmão Cristiano, Pai, da irmã Marina, Senhor, que tem passado por lutas, por dificuldades, Pai, mas que Tu és o Deus que cura, que trabalha, que restaura, que age naquilo que nós não podemos agir, Pai. Nós cremos na Tua providência e no Teu poder nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu agradecer o povo de Deus sempre. Quero agradecer nosso amado irmão Carlinhos, né, juntamente com sua família, sempre ajudando, cooperando com a obra do Senhor, né? Glória a Deus. E é uma alegria quando a gente vem para esse lugarzinho, esse bairro, falar do amor de Jesus e ver todos vocês sentados em suas calçadas, né, ouvindo os louvores, ouvindo a palavra de Deus, numa oração dessa, onde Deus abençoou todos vocês, aleluia, e a gente fica feliz demais. Mas queremos convidar todos vocês para neste dia 20, no sábado, na ABB de Nova Cruz, para o 3º aniversário. Vai ser uma honra de ver vocês lá, louvando ao Senhor Jesus. Não vá pela placa de igreja, não. Vá pelo amor de ouvir a palavra de Deus. Vai estar ali, glória a Deus. Você não vai pagar nada para entrar, só a sua presença vai ser uma honra para nós ali, né? Para nós e para nosso Senhor. Vai estar ali nossa irmã Ana, da Barra de Conhaú, vai estar ministrando a palavra do Senhor. A levita Priscila Almeida, né, de João Pessoa, vai estar ali louvando ao Senhor. A banda Vozes de Júbilo vai estar ali.
e o projeto Resgate, né? Vai ter ajuntamento, né? E eu vou estar ali também adorando juntamente com os irmãos, né? Glória a Deus. E deixa eu falar aqui, Robson quer falar alguma coisa, Robson, né? Gelson Paulino, Mercadinho Tura do Pai é um dos patrocinadores do evento lá, viu? Né, Carlinhos? Patrocinador oficial do evento que vai ser dia 20 na Bebida Nova Cruz, o Projeto Resgate. Chega, pô, tá chorando por quê? Quando esse rapaz mandou louvar esse hino, não é uma bênção, a gente fica feliz demais. Vamos louvar só esse hino, né? Glória a Deus. Tá chorando porque se você tem o Deus que cuidar de você, e jamais. Quando Robson, quando eu louvo esse hino, eu lembro logo no começo da pandemia, aí peguei essa doença, aí fiquei assustado demais, né? Com tanta coisa. Ó, o povo estava matando, não era doença, era que o povo falava demais, a gente ficou com medo, né? E esse louvor foi um dos louvores marcantes, não só ele, mas sim aquele lá maior, João. Não só ele, mas aquele que diz assim: você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e nós vamos chegar. Você não vai parar. Glória a Deus. Vamos adorar, vamos dizer, né? Em nome de Jesus. Amém, irmão? Gostaram? Gostaram? Tchau, 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 povo de Deus. Glória a Deus, amém.